No caso do instrumento de linha, ele já tem um sinal mais alto, então ele pode ser ligado direto no amplificador, ele pode ser ligado na mesa direto através das entradas, porque a mesa ela tem isso, ela tem a diferença das entradas de microfone e as entradas de linha. Então a entrada de linha seria aqui, onde você já tem um volume, ela não tem necessidade do pré. O microfone ele precisa do pré porque o sinal do microfone é mais baixo, ele tem baixa impedância, então ele precisa ser amplificado. Então você tem esses dois tipos de cabo que você trabalha mais dentro do estúdio. Você tem outros tipos de conectores, como o RCA, que você vê nos sons de casa. E também existem os cabos P2, que são aqueles tipos de fone de MP3 que você tem. Então você tem esse tipo de cabo. Mas dentro do estúdio você costuma trabalhar mais com o XLR e com o P10, que é esse aqui, que é o cabo de linha. O que mais? Vamos ver. Bom, no estúdio a coisa funciona mais ou menos assim. Você microfona o instrumento, esse microfone ele vem por um cabo para a mesa de som, e aqui na mesa de som você tem como você trabalhar o som. Por exemplo, aqui na mesa, todo mundo vê mesa assim, um monte de botão, acho que é uma coisa complicada de mexer, mas não é tão complicado assim. Na verdade, cada uma dessas vias é um canal, e se você entender um canal, todos são cópias desse canal. Então na verdade você aprende a mexer num, e cada uma são várias cópias do mesmo canal, como se fossem layers no Photoshop, não sei se a galera mexe com isso, entendeu? Uhum. Então o que acontece? Então o som entrou aqui na mesa, aí eu tenho aqui o controle da entrada, né? E aqui eu tenho o que a gente chama da seção dos equalizadores, que aqui eu vou poder, por exemplo, eu acho que eu microfonei, achei que o violão precisava de mais agudo, então eu tenho aqui um controle de agudo, um controle de grave, um controle de médio grave e um controle de médio agudo. Então eu tenho manipulação total das frequências de acordo com aquilo que eu quero. Então eu estou achando que o violão não está com agudo, eu venho aqui dar uma compensadinha no agudo. Posso vir aqui tirar um pouco do médio grave dele que está sobrando. Então eu trabalho aqui na parte de equalização. Aí acontece, vem para o canal da mesa, e todos os canais da mesa vão para o master, e esse master vai. Todos os canais da mesa estão ligados nesse master, nesse LR, e esse LR sai daqui e vai para o amplificador, que vai para as caixas, que eu vou escutar aqui porque eu estou gravando. Então tudo passa pela mesa, o computador vem para a mesa, então tudo é mixado na mesa no estúdio. Então eu gravei e acontece, depois que eu passei pela mesa, esse som sai da mesa por outras saídas e vai para o computador. No caso ele vai ser gravado no computador. Então eu tenho a placa de som, onde o som sai da mesa, entra na placa de som e é transformado em sinal digital. Aí eu vou ter a música gravada. No caso dos estúdios, antigamente eles eram gravados nos gravadores de fita. Hoje se grava muito mais em computador, por causa da facilidade de edição, de você poder mexer no som. A gravação, os discos que eu comecei a fazer, ainda assim no final da década de 80, eram feitos com análogo, né? Era uma fita de 2 polegadas. Quando a gente gravava dessa maneira, você não tinha assim tanta a liberdade de edição como você tem hoje em dia, né? Se você pensar que os grandes discos dos Beatles eram feitos em 4 canais, como o Sgt. Pepper's, né? Mas era muito trabalhoso para fazer esse tipo de coisa, né? E assim não tinha essa correção de andamento ou de afinação que as pessoas hoje perseguem para fazer essa coisa no áudio hoje, no disco, na perfeição, né? Passando essa época, apareceram os gravadores que trabalhavam, chamados ADATs da Alesis. Esses gravadores eram um gravador que cada gravador desse tinha 8 canais. Ele trabalhava com uma fita ADAT que é semelhante à fita Super VHS. A Super VHS funcionava nesses gravadores, né? Foi ali que começou, as pessoas não precisavam ter gravadores tão caros para fazer esse tipo de gravação, né? A pessoa podia ter, já dentro de um pequeno estúdio, já podia ter um setup para poder fazer um disco. Graças a isso, uma parcela muito grande de artistas conseguiram fazer seus primeiros discos, né? E mais tarde que veio essa gravação no computador, assim que o computador começou a ter mais poder de processamento para fazer isso, né? Isso aqui é uma placa de som moderna, né, dessas de hoje em dia. O que acontece? Você tem nela as entradas, veja aqui, ó, aqui atrás. Então você tem as entradas
Então eu tenho diversas entradas diferentes para que eu possa captar o áudio de várias coisas ao mesmo tempo, várias fontes ao mesmo tempo. E as saídas, então você joga o sinal que vem da mesa para cá, que ele vai sair por uma saída que vai sair, no caso, em nível de linha. Vou usar um cabo de linha convencional, vou ligar na mesa e ligar aqui. Aí o som sai de lá, entra aqui e é transformado em digital, que passa gravado dentro do HD. E ali dentro, uma vez dentro do computador, eu posso fazer o que eu quiser com o som. Eu posso editar, posso cortar, posso colar e todas as facilidades do mundo digital. Então esse aqui é um exemplo de uma placa de som que tem vários modelos. Esse aqui, no caso, é um deles. Aqui tem alguns aparelhos que a gente usa. Aqui é um amplificador com válvulas, onde a gente consegue tirar um som mais quente, né? Então a gente às vezes usa, em vez da gente usar a mesa, a gente acaba usando somente o pré individual para fazer uma gravação de voz, geralmente, que é um pré de válvula. Isso aqui que a gente usa uma aparelhagem que a gente usa mais para finalização, pessoal, que a gente chama masterização, que é quando você já terminou o trabalho, você já mixou o CD, e aí você vai colocar todas as músicas do CD juntas, e aí você vai tirar mais, dar as últimas correções e aumentar o volume do disco, várias coisas. Então você tem aqui que é um limiter, esse vermelho aqui, que é um limitador de picos. Esse aqui é um compressor valvulado também, que você passa pelo compressor pelo limiter para você ter aqui que tem um equalizador simples aqui para você fazer os últimos concertos. E por aqui você passa nesse equipamento para você fazer a finalização do CD. Assim, existem assim, os softwares mais usados, que, por exemplo, você tem para gravação multipista. O Pro Tools é líder de mercado, né? Começou com algumas interfaces deles que antigamente o computador ele não tinha o poder de processamento para fazer todas as tarefas que precisa para uma gravação, uma mixagem. E eles tinham assim, você tinha que ligar uma interface deles, né, num hardware ligado na máquina, que ali ia ter o processamento. Com o passar dos anos começou a aparecer outras empresas como a Cakewalk, o Nuendo, que eles começaram a fazer softwares que trabalhavam com uma placa de áudio qualquer não, de áudio feito profissional, mas assim, não era necessário ter aquela marca de placa para trabalhar com ele. Você não era escravo disso. E o próprio computador fazia o processamento. Isso barateou bastante a gravação doméstica, começou a deixar de ser sonho esse tipo de gravação. E mais tarde o Pro Tools lançou essa linha LE, que é da minha Digidesigner, que eu uso aqui, é uma delas, que você pode gravar já utilizando o processamento do computador, né? Hoje em dia um computador top de linha consegue assim trabalhar muito bem, né? Essas placas podem ser ligadas PCI, que é dentro do computador, USB ou Firewire, né, que faz essa portátil, né? Então você, por exemplo, com uma placa dessa, você pode ligar num laptop e fazer sua gravação. Acontece que eu tenho um programa, e é como se fosse, que eu falei, né, layers num programa de imagem. Então, tipo assim, eu tenho cada um desses daqui, representa um canal, e em cada um desses canais eu tenho uma das coisas que foram gravadas. Então, por exemplo, aqui você tem o registro do som, né, desenhado pelo osciloscópio aqui, tá vendo? Olha os sons desenhados aqui, ó. Então aqui você tem os sons, e aqui você pode fazer vários tipos de edições. Aqui no caso eu tenho, como eu disse na gravação do disco, tudo é gravado de maneira separada. Eu posso regular volume, vocês estão vendo aqui, eu tenho um outro equalizador aqui, e posso colocar diversas quantidades de efeitos e plugins. Então, por exemplo, o canal do baixo. Também posso manipular o volume dele. Aí depois eu tenho as guitarras, né? A mixagem seria isso, você botar todo mundo junto e você ter uma equalização de volume ideal para cada coisa.